Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu lá na década de 80 nos Estados Unidos. Classifico esse como um caso bem brutal e envolve coisas sobre rituais e tal. Tenho certeza que vocês vão achar esse caso bem interessante. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, às 7h30 da noite, eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, é fundamental, e também ativa o sininho de notificações. Então, bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Adolfo Constanzo. Adolfo Constanzo nasceu em Miami no dia 1º de novembro de 1962, filho de Délia Aurora Gonzalez, uma imigrante cubana. Sua mãe teve o bebê quando ela tinha apenas 15 anos. Além de Adolfo, ela também teve mais 2 filhos de pais diferentes em sua vida. Os dois se mudaram para Porto Rico depois que o primeiro marido de Délia faleceu. Por lá, Adolfo foi batizado na Igreja Católica e serviu como coroinha em sua infância. Ele também fazia viagens com a mãe para o Haiti e por lá ele aprendeu sobre o voodoo. Em 1972, a família voltou para Miami. Um pouco depois da mudança, o padrasto de Adolfo morreu. Quando adolescente, ele se interessou por uma religião chamada Palo, ou Las Reglas del Congo, que são um grupo de denominações estreitamente relacionadas de origem bantu, desenvolvidas em Cuba por escravos oriundos da África Central. O sistema de crenças em Palo reside em 2 pilares: a crença nos poderes naturais e a veneração dos espíritos de seus ancestrais. O jovem também se tornou aprendiz de um feiticeiro local. Sua mãe se casou mais uma vez e seu padrasto estava envolvido com essa religião e também com o tráfico de drogas. A mãe de Adolfo acreditava que seu filho era um escolhido e realizava rituais dedicando-o a vários deuses ou espíritos, invocando sua proteção. Ela acreditava que ele tinha fortes habilidades de clarividência e que podia falar com os mortos. Ambos alegaram que ele previu com precisão a tentativa de assassinato de Ronald Reagan em 1981. Desde sua adolescência, ele e sua mãe foram presos várias vezes por roubo, vandalismo e furto em lojas. Ele conseguiu se formar no ensino médio, mas foi expulso da escola preparatória para a faculdade. Agora adulto, Adolfo se mudou para a cidade do México e conheceu 3 homens de quem se tornou bem próximo: Martin Quintana, Jorge Montes e Omar Oreia. Os 4 começaram a administrar um lucrativo negócio de feitiços para trazer boa sorte, que envolvia sacrifícios de animais. A maioria dos clientes de Adolfo eram ricos, alguns eram traficantes de drogas e outros assassinos, e eles gostavam muito da violência que os 4 usavam nos rituais. Ele também atraiu outros membros ricos da sociedade mexicana, incluindo vários policiais corruptos de alto escalão que os apresentaram aos poderosos cartéis de drogas da cidade. Na época foi comentado que o culto de Adolfo possivelmente estava relacionado com o famoso cartel do Golfo, que é um sindicato criminoso e organização de tráfico de drogas no México, e talvez um dos mais antigos grupos do crime organizado do país. Adolfo começou a invadir cemitérios para roubar ossos humanos para esses seus rituais. Ele também, em um determinado momento, pensou que um instrumento que ele utilizava, chamado inganga, que é mais ou menos assim como um caldeirão onde ele fazia os rituais e tal, oferecia os ossos humanos, né, que ele roubava dos cemitérios e tudo mais. Só que ele pensou que os espíritos que estavam ali para quem ele fazia, ele oferecia, ficariam mais fortes se ele sacrificasse humanos, e foi aí que as coisas ficaram bem tensas. Ele começou a acreditar que sua magia era responsável pelo sucesso dos cartéis e exigia tornar-se sócio de uma das famílias mais poderosas que ele conhecia, os Calzadas. Depois de conversar com os membros da família, eles não aceitaram Adolfo como sócio. Um pouco depois, 7 membros da família Calzadas desapareceram. Seus corpos apareceram mais tarde sem os dedos das mãos e dos pés, orelhas, cérebro e um dos casos faltando até a coluna. Adolfo logo fez amizade com um novo cartel,
os irmãos Hernandes. Ele também se envolveu com uma jovem chamada Sarah Aldrete, que se tornou a alta sacerdotista do culto. Constanzo fez de Sarah a segunda em um comando do seu culto e a instruiu a supervisionar seus seguidores enquanto ele transportava maconha pela fronteira dos Estados Unidos. Em 1988, Adolfo Constanzo e seu culto se mudaram para o Rancho Santa Helena, em uma casa no deserto. Além dos assassinatos, ele também usava o local para armazenar cocaína e maconha. Nas primeiras horas da manhã do dia 11 de março de 1989, os estudantes universitários Mark Kilroy, Bill Hudson, Bradley Morrow e Brent Martin decidiram encerrar a noite. Com vários alunos, eles atravessaram a ponte de Brooksville, no Texas, para passar parte das férias da primavera na cidade de Matamoros, no México, onde a idade legal para beber era de 18 anos. Então, como eles já tinham 18 anos e a idade legal para se beber nos Estados Unidos é um pouco maior, eles acharam que ficar numa cidade no México seria bem divertido, um bom local, mas infelizmente acabou de uma forma bem trágica. Os 4 amigos de longa data saíram do bar e começaram a caminhar em direção à fronteira, onde haviam estacionado o carro. Ao longo do caminho, Mark disse que precisava usar o banheiro. Ele entrou em um parque escuro e coberto de vegetação, a apenas 60 metros da fronteira. Os outros 3 continuaram e acreditaram que Mark logo os alcançaria. Eles cruzaram a fronteira, chegaram no local que eles queriam e não tinha nenhum sinal do Mark. O Mark não alcançou eles, passou ali cerca de 2 horas, eles ficaram bem preocupados porque o amigo simplesmente desapareceu e parecia que tinha alguma coisa muito errada. Eles até falaram com a polícia do México, mas a polícia do México não se preocupou muito, falaram que talvez o Mark estivesse bêbado e tivesse desmaiado em algum canto e que logo ele voltaria para os seus amigos e ficaria tudo bem. Mas a polícia estava errada e o Mark não apareceu. Assim, os garotos, junto com os pais de Mark, foram para o departamento do xerife do condado de Cameron, em Brownsville. Parecia que Mark Kilroy havia desaparecido no México, que estava fora de sua jurisdição, então o tenente foi até a polícia de Matamoros. Normalmente as duas polícias se davam muito bem e já tinham se ajudado em vários casos, mas dessa vez foi diferente. A polícia mexicana disse que o homem desapareceu nos Estados Unidos e isso não era problema deles. A polícia federal mexicana ficou sabendo do caso e estava disposta a ajudar. Os pais de Mark, seus amigos e ambas as forças policiais procuraram o jovem estudante de medicina, colocando vários panfletos em espanhol e também em inglês por todo o Vale Rio Grande. Eles ofereceram uma recompensa de $15 mil por qualquer informação e que levasse também ao paradeiro de Mark. Os pais de Kilroy se reuniram com as autoridades ao longo da fronteira e seu caso foi apresentado no America's Most Wanted. Mas apesar das inúmeras ligações e dicas, nada deu certo e o caso do Mark começou a esfriar. 3 semanas depois do desaparecimento do garoto, a polícia estava trabalhando com as forças antidrogas americanas em um dos maiores esforços de interdição de drogas que as duas agências já haviam executado. Como parte dessas operações, bloqueios foram criados em uma estrada perto de Matamoros. Tudo parecia normal até que um carro se recusou a parar. Atravessou o bloqueio da estrada, levando à perseguição em alta velocidade. Perseguindo o carro, os oficiais chegaram até um rancho em Santa Helena, ao sul de Matamoros. Nesse local, o motorista parou, desceu do carro, ele não estava entendendo muito o que estava acontecendo e nem por que a polícia estava perseguindo ele. Parecia que ele não tinha se ligado do que estava acontecendo ali. A polícia chegou até esse rancho, esse sítio, viu que tinha grandes quantidades de maconha, então já seria um motivo para aquele pessoal que morava ali ser preso, mas os policiais descobriram uma coisa ainda pior. Eles foram até um galpão que era um pouco mais isolado ali no sítio, eles entraram e logo que eles entraram, todos sentiram um cheiro muito forte, um cheiro que todo mundo sabia do que era e era de carne humana em decomposição. Então eles sabiam que tinha alguma coisa muito errada ali, que provavelmente alguém foi morto dentro daquele galpão. Então, para piorar, eles viram que o galpão parecia uma cena de um ritual, tinha alguns símbolos e também tinha um altar, um caldeirão, e é claro que os policiais naquele momento ficaram com medo do que eles encontraram ali e preferiram não procurar mais, mas eles sabiam que tinha alguma coisa muito errada por ali. O motorista que fugiu da polícia era Hélio Hernandes. Ele foi preso, assim como outros homens que estavam no rancho, incluindo Serafim Hernandes, seu irmão e um zelador. Quando estavam na delegacia, o zelador viu um cartaz de desaparecimento de Mark e disse que conhecia aquele garoto.
O zelador disse que alimentou o jovem e que ele foi amarrado e mantido na parte de trás do rancho por um tempo. Ele disse que só sabia disso e não sabia o que tinha acontecido com o garoto depois disso. Os irmãos Hernandes foram interrogados, mas não falaram nada de início. Mas com insistência, Serafim começou a falar. Ele disse que ele e seus irmãos o sequestraram e o levaram para a fazenda a mando de El Padrinho. Disse que El Padrinho queria que lhe trouxesse um americano inteligente e bonito que estudasse para ser médico. A polícia perguntou o que El Padrinho queria com o jovem e Serafim disse que ele queria fazer um sacrifício humano. A polícia sabia que o homem conhecido como El Padrinho era Adolfo Constanzo. Os policiais levaram Serafim de volta ao rancho e mandaram que ele mostrasse onde estava o corpo. Serafim só perguntou qual dos corpos. Ele disse que havia vários corpos enterrados no terreno. Primeiro, ele foi instruído a levá-los aos restos mortais de Mark Kilroy. Ele foi direto para uma cova. Os policiais viram que tinha um fio saindo da terra. Eles perguntaram por que tinha um fio e Serafim explicou que El Padrinho queria fazer um colar com as vértebras de Mark. Então, eles enfiaram um fio em sua espinha. Assim, uma vez decomposto, El Padrinho só teria que puxar o fio. Quando os restos mortais de Mark Kilroy foram descobertos, os policiais viram que foi uma morte muito chocante. Seu crânio foi aberto e seu cérebro removido. Suas pernas foram cortadas abaixo dos joelhos, e sua espinha foi cortada e estava com um fio, exatamente como Serafim havia dito. Ele descreveu as últimas horas de vida de Mark sem remorso. Ele e seus irmãos tinham ido aos bares, atravessando os milhares de turistas americanos, procurando uma vítima que se encaixasse nos critérios de El Padrinho. Foi quando encontraram Kilroy. Eles o seguiram até o parque, onde ele parou para ir ao banheiro. Lá, eles exibiram distintivos falsos e disseram que ele estava preso por embriaguez pública. Eles o jogaram na traseira de sua van e dirigiram alguns quarteirões para esperar o outro carro, dirigido pelos irmãos. Em um momento, Mark fugiu, mas foi recapturado. Eles o amarraram, colocaram fita adesiva em sua boca e olhos. Assim como o zelador disse, Mark foi deixado na parte de trás do rancho por um tempo. Depois, El Padrinho chegou e realizou o ritual. Mark foi arrastado para o galpão e forçado a ficar de bruços no chão. Adolfo então cortou seu crânio com um facão. Ele removeu o cérebro dele e colocou na inganga, um sacrifício que ele acreditava que lhe daria inteligência e sabedoria. No rancho, os policiais encontraram os restos mortais de 14 pessoas. Todos tinham indícios de tortura. Quando a polícia revistou o rancho, encontraram evidências de que ali haviam ocorrido sacrifícios humanos e mutilações. Um facão coberto de sangue e tecido humano, garrafas e potes cheios de uma mistura com sangue, cabelo e outros tecidos. Um tambor aparentemente usado para ferver carne humana também foi encontrado. Embora os policiais tivessem os irmãos Hernandes e alguns outros cúmplices sob custódia, Adolfo Constanzo estava solto. Graças à confissão de Serafim, a polícia sabia que ele estava viajando com Sarah Aldrete. A princípio, a polícia temeu que o casal pudesse ter fugido dos Estados Unidos. A polícia conseguiu descobrir que os dois estavam nos Estados Unidos, onde obtiveram identidades falsas. Eles então dirigiram para McAllen, no Texas, e embarcaram em um avião usando suas identidades falsas. Seu destino, Cidade do México. A polícia vasculhou várias casas e propriedades de Constanzo na Cidade do México, mas não conseguiu encontrar o casal. Ao final da investigação, eles descobriram mais corpos suspeitos de terem sido mortos por Constanzo, elevando o número de vítimas conhecidas para 23. A polícia colocou cartazes de procurado e ofereceu uma recompensa, mas as semanas se passaram sem sorte. Então eles foram até o antropólogo local especializado na religião que Adolfo seguia. Ele sugeriu que queimassem o rancho e, o mais importante, o inganga. E tudo isso foi transmitido na TV. Adolfo, que estava hospedado em um apartamento com Sarah e sua atual amante, juntos com mais 2 seus seguidores, viram tudo pela TV. Ele surtou, assim como o antropólogo previu. Quando a polícia local chegou ao seu prédio em 6 de maio de 1989, eles estavam respondendo a uma ligação sobre outro distúrbio. Constanzo, em estado de paranoia, começou a queimar todo o seu dinheiro no fogão e arremessar maços de dinheiro e moedas na rua abaixo. Adolfo Constanzo começou a atirar e a polícia revidou. Por 45 longos minutos, os dois lados trocaram muitos tiros. Um policial ficou ferido. Quando a polícia entrou em seu apartamento, encontraram Adolfo Constanzo morto com vários ferimentos de bala. Sua amante estava deitada ao lado dele, morta com um tiro. Sarah estava escondida em um quarto, sem nenhum ferimento. Ela e outros 2 membros do culto se renderam.
Um total de 14 membros do culto de Constanzo foram acusados de crime, que vão desde assassinato, tráfico de drogas e obstrução do curso da justiça. Sarah Aldrich, Hélio Hernandes e Serafim Hernandes foram condenados por múltiplos assassinatos e receberam penas de prisão por mais de 60 anos cada. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu falei, um caso mais pesado, um caso que envolve sacrifícios humanos e essas coisas. Não trago muito esse tipo de conteúdo aqui para vocês, mas eu achei esse caso interessante, resolvi compartilhar. E também foi dica de um dos inscritos aqui do canal, que, né, eu considero esse como um caso bem chocante. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.